Boa noite, minha gente querida, muito boa noite para todos. Que todos sejam muito bem-vindos. E vamos começar o livro Minutos de Luz de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. O progresso. O progresso aí está. Ele tem seus aspectos positivos, mas deve ser aceito com prudência. O progresso que torna a alma árida e insensível não vale a pena. Saiba aproveitar as conquistas da ciência em benefício do seu crescimento espiritual. Todo esforço do homem será importante na medida em que convergir para a valorização da vida. O progresso que investe contra a natureza, tentando destruir o espírito de simplicidade e a paz dos corações, é dispensável. As melodias reproduzidas por aparelho de som sofisticado junto a um córrego em plena floresta teria outro encanto. Imagine. Tô imaginando. Mas eu gosto do som da natureza. O progresso é importante mesmo. E nós estamos vivendo um período já desde meados do século XX, né, de grandes progressos que podem ser aproveitados para o bem ou para o mal, para o bem, para a benevolência ou para o egoísmo, que é o mal. Mas aqui está uma boa diretriz. O progresso que vale a pena é o que dá crescimento espiritual e que não torna a alma insensível. Valorização do espírito. É isso. Livro dos Espíritos. Estamos falando da reencarnação, da preparação para a reencarnação. E Kardec pergunta: se há predestinação na união da alma com determinado corpo, ou se é feita a escolha do corpo que ele vai tomar só na última hora. Ora, o espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova que queira se submeter, pede para reencarnar. Ora, Deus vê que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e viu que tal espírito se uniria a aquele corpo, né? A tal corpo. É isso. De acordo com as provas que nós escolhemos, ou que nós precisamos mais exatamente, o corpo, o tipo de corpo que nós vamos usar é escolhido mesmo, meio entre aspas, isso, porque nós carregamos junto com o nosso espírito, nosso perispírito, os
as características desse corpo, que vão se impregnar pelo DNA de cada um. Então, não é uma coisa determinada, um determinismo, porque tudo que a gente, de acordo com as nossa vivência, de acordo com nosso comportamento, isso pode mudar. A gente pode mudar o nosso destino, a gente pode melhorar as nossas provas, nossas expiações, sendo muito melhor do que a gente poderia até imaginar, né? E ser poupado de determinado sofrimento. Bom, mas isso vamos ver mais para frente. Vamos então para o livro A Gênese, onde a gente está falando sobre o bem e o mal, a origem do bem e do mal. E a gente estava falando na sexta-feira, quando lemos a última parte desse capítulo, desse item, que o homem ele tem a inteligência para melhorar as condições de habitabilidade do mundo. A gente está falando sobre o mal. Então, continuando. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, que provém do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez e de seus excessos em tudo. Aí está a causa das guerras e das calamidades que elas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe está gravada no coração. Além disso, Deus lembra constantemente, por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de esclarecer, moralizar e melhorar, e nestes últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há que duvidar de que seria poupado aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede, é por virtude de seu livre-arbítrio. Então ele sofre as consequências do seu proceder. Entretanto, Deus todo bondade pôs o remédio ao lado do mal. Isto é, faz que do próprio mal saia o bem. Um momento chega em que o excesso de mal moral se torna intolerável. Ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma o melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro caminho. A necessidade, então, o constrange a melhorar-se moralmente, para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial,
Também o mal não é atributo distinto. Um é a negativa do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus só quer o bem. Do homem é que procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém poderia evitá-lo, mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, ele as evitará sempre que quiser. Graças a Deus, né? A gente pode evitar o mal, a gente sabe evitar o mal, a gente consegue evitar o mal, porque o mal está dentro de nós. É o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, a nossa vaidade, é tudo que não faz bem para os outros e só quer saber da gente. Muito bem, é isso mesmo. Vamos então terminar com a trovinha de Mário de Azevedo, no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, com o título Notas Breves. Ser caridoso, mas justo, nos casos de mal e bem. Quem afirma estar com todos não é leal a ninguém.